Pode ir. Bom dia, então, nosso grupo vai falar sobre a uveíte recorrente, e o grupo é composto por mim, Lara Corona, a Brenda Vitorino, a Luana Jória e o Yuri. Pode passar. Bom, dentre as principais causas, né, de prejuízo na ictiocultura, a gente destaca as enfermidades oculares, em especial as queratites, que a rigor seria uma inflamação do tecido transparente da parte frontal do olho, e as uveites, do nosso trabalho hoje, né? Bom, ela possui uma origem inflamatória e está muito associada a casos de cegueira em equinos, né? Por definição, a uveíte seria a inflamação do trato real do olho, inflamação que envolver a íris e o ciliar, seria a uveíte retina, que é o que se denomina a uveíte posterior. Em cavalos, o mais comum assim, de se encontrar é a inflamação de todas as estruturas, que a gente conhece como panveíte. Essa enfermidade oftálmica, ela é considerada para a equidiocultura uma das doenças, né, de maior impacto econômico, com prejuízos anuais altíssimos. Alguns números em alguns trabalhos mostram até US$ 1 bilhão. E esses prejuízos, eles estão relacionados a uma série de fatores. A interrupção de treinamentos, a queda do treinamento atlético, né, do desempenho atlético do animal, e até mesmo a desclassificação em competições. No Brasil, a gente tem poucos profissionais oftálmicos na área equina, né? O que torna a nossa literatura muito escassa e também até mesmo o desenvolvimento científico fica limitado nesse assunto. A uveíte recorrente seria essa uveíte com repetidos episódios, né, de inflamação ocular, onde esses períodos são interrompidos por períodos variáveis de quiescência clínica, que seria uma não manifestação, né? Antigamente, eles relacionavam esses episódios às fases da lua, e por isso muitas pessoas conhecem, né, o nome popular como cegueira da lua. Pode passar, Brenda. Bom, antes da gente aprofundar melhor nesse assunto, é importante a gente dar uma pincelada, né, na anatomia para a gente entender melhor do assunto. E dentre as estruturas que compõem o olho, né, as suas funções, a gente tem algumas ilustradas aí nessa imagem. Bom, a membrana nictante, ou terceira pálpebra, ela protege o olho e auxilia na limpeza, né? A cavidade orbitária, ela, na verdade, é um par de cavidades ósseas que são localizadas anteriormente no crânio e que contém os globos oculares e suas estruturas anexas. As pálpebras, elas são pregas de pele e músculos que protegem o olho, né, contra lesões e luz excessiva quando estão fechadas. A conjuntiva, ela é uma fina membrana, né, mucosa que cobre internamente as pálpebras e também a parte branca do olho, que seria a conjuntiva bulbar. A glândula lacrimal, ela é uma pequena glândula que é localizada na parte superior, com a função de produzir a lágrima, né? Que vai lubrificar constantemente esse olho. O globo ocular, que é um órgão em forma esférica, né? Que contém estruturas que participam da captação e da transformação de imagens em impulsos nervosos que vão chegar no cérebro do animal. A gente também tem a córnea, que é a principal estrutura que é responsável pela refração da luz, que entra pelo olho. A íris, que forma a estrutura colorida do olho, né? Funciona meio que como um diafragma. Sua abertura central é a pupila, e aí ela aumenta ou diminui de tamanho de acordo com a luminosidade que chega, né? A retina, ela é uma camada mais interna do olho, ela representa a sua porção nervosa, onde a imagem vai ser transformada em um impulso nervoso, que vai ser decodificado no cérebro. O nervo óptico, que é a via de saída, né, dos impulsos nervosos do olho para o cérebro, formando diretamente, ele se prolonga a partir da retina, né? O humor aquoso, que é um líquido cristalino que preenche a câmara interior e vai fornecer os nutrientes para a córnea e para o cristalino. O cristalino, ele é uma lente transparente entre a íris e o vítreo, e o vítreo, ele é como se fosse um gel transparente, né, que ocupa o espaço entre a lente e a retina. E, assim, é basicamente uma via de passagem da luz com um certo poder, assim, de refração.
Então, essas são algumas estruturas que fazem parte do olho, né, do animal, do equino, que são muito importantes para a gente poder entender melhor como funciona essa uveíte recorrente, né? Pode passar, ô Brenda. Bom, como a gente viu, né, a uveíte recorrente, por definição, são repetidos episódios de inflamação ocular que vão ser interrompidos por períodos assim variáveis, onde há uma quiescência clínica, né? Ela também é conhecida por cegueira da lua. Não há uma predileção por raça, sexo ou idade. Ela pode acometer ambos os olhos, que seria o acometimento bilateral, né? Ou apenas o olho. Simultaneamente, a cada repetido episódio que há, né? Episódio de uveíte recorrente, há um agravamento progressivo, né, do processo inflamatório uveal, e aí há um aumento de sequelas que vão ser responsáveis pelo comprometimento da visão do animal. Mas assim, né, um diagnóstico preciso, precoce, um exame oftalmo minucioso e, claro, associado a uma terapêutica assim, agressiva, disciplinada e correta, né, há uma redução significante assim, da possibilidade da perca da visão do animal, seja total ou parcial. Pode passar, Brenda. Bom, ao longo de décadas, foram inúmeros fatores relacionados à ocorrência da uveíte recorrente. E embora muitos desses fatores hoje não sejam mais considerados como assim potenciais causadores, ainda existem muitos aspectos relacionados a esses possíveis agentes que ainda geram algumas incertezas. Acredita-se que a uveíte recorrente ela se desenvolva em consequência de algumas reações imunomediadas intraoculares, né, que são em resposta à ação de diversos agentes. Entre alguns, a gente cita a leptospira, né, a microfilária, daquele nematóide, o Onchocerca, e eles figuram, né, entre os principais, mas por exemplo, a adenite, o garrotilho, brucelose, toxoplasmose, viroses causadas por influenza vírus, e até mesmo um trauma ocular direto, perfurante, eles podem estar associados também. Existem algumas observações clínicas e experimentais, né, com algumas naturezas recidivantes da doença, onde a presença de um infiltrado de linfócitos na íris e no corpo ciliar, em decorrência dessa inflamação uveal, a resposta à terapia com corticoides, né, levam a pensar que essas reações imunomediadas, elas desempenham um papel muito importante na fisiopatologia da uveíte recorrente. Existem diversos mecanismos imunopatogênicos, né, que têm sido propostos para explicar não só o episódio inicial, mas também as recidivas. Alguns pesquisadores, eles até demonstram as reações de hipersensibilidade agudas ou crônicas responsáveis pela inflamação uveal, elas podem ser mediadas por barreiras anatômicas, intraoculares, claro, e elas prejudicariam, né, essa eliminação do antígeno pelo mecanismo imunogênico. No caso, perpetuando, né, a barreira hematoaquosa. E, assim, de forma análoga, essa barreira hematoaquosa, ela poderia impedir o desenvolvimento de uma tolerância imunológica, né, aos próprios antígenos do olho. E aí, quando expostos em decorrência das lesões oculares, eles estimulariam o desencadeamento de reações imunomediadas associadas a essas reações de hipersensibilidade a antígenos. Os episódios recidivantes, eles poderiam ser explicados pela retenção de linfócitos, né, de memória, que estão sensibilizados no interior do trato uveal, e aí que mesmo após a melhora clínica do episódio inicial, eles serviriam como uma base para o início de novos episódios de inflamação. É como se fosse uma resposta anamnésica. E outra possibilidade recairia sobre o agente antigênico, que permanecendo no local em estado latente após a inflamação inicial, né, ele desencadearia um novo episódio inflamatório, quando determinadas condições assim ainda desconhecidas relacionadas a esses agentes que eu citei, né, eles favoreciam
favoreceriam a sua reativação. Pode passar. Aí a gente tem uma imagem que seria, na esquerda, né, um animal saudável, sem uveíte recorrente, né, sem qualquer manifestação clínica no seu olho, no seu globo ocular. E à direita, um animal acometido por uma uveíte recorrente. Esse animal é de um estudo clínico e ele tem um acometimento bilateral, só que na foto a gente, né, consegue ver apenas um olho. Tá bem assim, tá bem marcante, né? O animal tá bem assim, tá bem inflamada, essa uveíte recorrente. A gente pode ver a diferença, como o animal fica perante essa afecção, né? Pode passar. Bom, os sinais clínicos observados durante o exame oftálmico, eles são variáveis, né? Eles têm um pouco a ver com a intensidade e a duração da uveíte. Alguns animais, alguns cavalos com episódios agudos, iniciais ou até mesmo recorrentes, eles podem mostrar sinais clínicos semelhantes a outras desordens oculares, né? Por isso a importância do diagnóstico diferencial. Que seriam a úlcera de córnea, a blefarite, né? A inflamação da pálpebra que afeta os cílios e a produção de lágrimas. Epífora, o lacrimejamento excessivo, né? O blefaropasmo, seria o movimento involuntário dos olhos, a fotofobia, né? Onde o animal apresenta uma aversão, seja por dor ou desconforto, né? Diante da luz. A hiperemia conjuntival, a opacidade corneana, né? Do humor aquoso. O ifema seria o acúmulo de sangue no interior dos olhos. O hipópio seria o acúmulo de pus, né? Na câmera do olho. E a miose seria a diminuição do diâmetro da pupila. Eles podem ocorrer em maior ou menor grau de intensidade. Há ocorrência de outras alterações também, como vitilígio na região do escroto, no canto lateral do olho e língua conjuntival lateral. Também a dermatite focal nas regiões de cabeça, tórax ventral e pescoço. E hiperemia e quemose da conjuntivite perilimbal temporal. E também a opacidade corneana focal no limbo lateral, só que em animais portadores de uveíte recorrente relacionados a oncocercose, né? Que é uma doença parasitária crônica que é decorrente de uma infecção produzida por um nemátodo. Pode passar. Então, ainda falando sobre os sinais clínicos, né? Na fase aguda da doença, vai ser comum encontrar a projeção, né, dos vasos circunciliares, né, que são os vasos sanguíneos localizados lá na esclera corneana, né, ou limbo, chamado. Vai ser comum também ver a opacidade corneana, que é frequentemente presente, que é devida basicamente a três processos, né, que é o edema de estroma, que é uma disfunção do endotélio da córnea, né, e também devido à alteração da permeabilidade na região do limbo. E se essa lesão for extrema, essa opacidade vai ser permanente. E também é causada pela neovascularização ou ulcerações da córnea. Essa opacidade corneana, ela é resultado da passagem de proteína, principalmente a fibrina, e de células inflamatórias para a região interior da câmara anterior do olho. Isso acontece devido ao aumento da permeabilidade na região da íris e do corpo ciliar. Também vai ser comum encontrar sangue na câmara anterior. Aí esse filtrado celular e esse edema vai ser o que vai ocasionar aí, alterações na forma e pigmentação da íris. Pode passar aí, mano. Aí tá alguns anexos, né, demonstrando. Dá para ver que o olho já perdeu quase que totalmente a transparência devido à opacidade. Dá para ver ali a hiperemia da conjuntiva. Pode passar. A dor que o animal sente no interior do olho é devido ao espasmo que acontece no músculo constritor da íris, movimentos involuntários, né? A menos que existam aderências impedindo a movimentação da íris, ou olho afetado pela uveíte, apresentará miose em relação ao olho sadio. E quando ambos os olhos estão acometidos, as pupilas apresentam-se diminuídas,
em relação a cavalos normais, quando examinados, na mesma condição de luz. Então, depois dessa fase aguda, vai ter agora a fase quiescente, que é uma fase na qual os animais não vão apresentar sinais clínicos, né? Mas evidências histológicas vão comprovar que esse processo inflamatório ele continua, só que em bem menor, né, intensidade. Pode passar. Aí depois tem a fase crônica, né? Pode chegar na fase crônica, ou também chamada de fase recidiva, né? Que fala, onde vai acontecer alterações como sinecas, né? Que é a aderência, pode ser a sineca anterior ou posterior. A anterior é a aderência da íris à córnea e a posterior é a aderência da íris ao cristalino, que quando acontece, pode acontecer, resultar em a íris bombé, chamada, né? Que ambulamento da íris, que acontece pelo acúmulo do humor aquoso. Vai ter também despigmentação da íris, atrofia, o animal vai apresentar catarata. Uma das principais causas de catarata em equino é a uveíte, recorrente mesmo. Outras alterações observadas vai ser na fase crônica, vão ser pigmento na cápsula anterior do cristalino, degeneração, luxação do cristalino. Essa luxação pode ser anterior ou posterior, acontece mais a luxação anterior, né? Devido à inflamação, cicatrização, degeneração e alina. Essa que vai acontecer? O cristalino vai deslocar para a câmara anterior, vai causar edema pelas lesões provocadas ali, pelas lesões provocadas na região do endotélio ali. Aí uma observação importante, que na ausência de sinais clínicos de inflamação ocular aguda, na fase quiescente, permite que os sinais de uveíte crônica sejam melhor identificados nessa fase, ou seja, dessa forma, a identificação de alterações de caráter crônico em animais que sejam portadores de outras doenças oculares, você vai poder levantar uma hipótese de suspeito, né, de uveíte prévia ou quiescente. Pode passar. Aí está um quadro demonstrando, né, as fases com sinais clínicos que eu falei agora mesmo. Aí estão mostrando como acontece. A fase aguda pode avançar já para um caso severo, ou o que acontece comumente, vai para uma fase quiescente, depois acontece recorrência, e depois vai ter sequelas patológicas, né, que é deslocamento de retina, o animal pode ter glaucoma secundário, e a cegueira, né, parcial ou total. Pode passar. Aí outros anexos, demonstrando o animal com veíte. O diagnóstico. O diagnóstico desses animais vai ser fundamentalmente realizado através dos achados, né, do exame clínico e pela história recorrente, né, de crônico e de doença ocular. Um completo exame cuidadoso, exame clínico do globo ocular deve ser conduzido, né, em ambos os olhos, mesmo que seja unilateral. Só que em alguns animais você não vai conseguir fazer isso, né? Alguns animais vai ter o blefaroespasmo muito forte, né, aquela contração da íris, e você não vai conseguir devido à forte blefaroespasmo que ele vai ter e uma sensibilidade muito grande. Aí você vai ter que utilizar de alguns métodos, né, para conseguir fazer esse exame oftalmológico, como a tranquilização, né, que você vai utilizar de sedativos para bloquear aí o nervo palpebral, né, para você conseguir. E devido ao caráter multifatorial da uveíte, você não vai fazer só o exame físico geral, né? Você também vai ter que fazer um hemograma e um perfil bioquímico cérebro, visto que esses exames vai ter um apoio aí precioso no diagnóstico de outras patologias sistêmicas. Pode passar. Bom, deve ser realizado, então, né, um exame oftalmológico minucioso para obter maiores informações e alterações de olho externo, como algumas lesões intraoculares anteriores, né, ao humor vítreo, pode ser identificada e caracterizada pela inspeção, né, com uma fonte de luz externa, que no caso seria uma lanterna, por exemplo. O exame de fundo de olho ele é feito com oftalmoscópio, só que às vezes não consegue ter sucesso devido aos sinais clínicos, né, da uveíte. Sempre que possível, também utilizar os midriáticos tópicos,
No caso aqui, o exemplo seria a atropicamida, para uma melhor avaliação, né, de cristalino, do humor vítreo e fundo de olho. Verificação também de lesões ulcerativas, através do uso da fluoresceína, também é de importância clínica, devido para você estipular, né, se tiver úlcera de córnea, não pode usar o corticoide, então você tem que mudar a sua conduta terapêutica. Como um auxílio diagnóstico também, pode ser feito testes, né, sorológicos para leptospirose, brucelose e a toxoplasmose. E uma biópsia conjuntival pode identificar a presença de microfilária, a oncocerca cervicalis, e também a ultrassonografia ocular é feita. Aqui o exemplo, né, da ultrassom ocular, o exame de fundo de olho e a biópsia. Considerando, né, que na maior parte dos casos da uveíte recorrente não consegue identificar o agente causal, o tratamento vai ter por principal objetivo a redução, né, da inflamação, a preservação do tamanho e da motilidade da pupila, o alívio da dor e a prevenção, né, da cegueira como sequela. Porém, em alguns casos que conseguem, né, identificar o agente, a terapia específica vai ser instituída e também o tratamento sintomático. É importante lembrar, né, que a avaliação clínica precipitada, sem um exame diagnóstico preciso, e com a consequente inadequação também terapêutica, uma falta de assiduidade, um descontinuamento do tratamento antes da hora, né, precoce, certamente vai ter insucessos no tratamento. Bom, administração tópica de medicação oftálmica ou administrações de medicações que devem ser feitas muitas vezes ao dia e animais que são mais de difícil manejo, ele é facilitado pelo sistema de lavagem subpalpebral, que é feito com um tubo flexível, ou a sonda, né, lacrimal. As pomadas oftálmicas, muitas vezes elas são preferidas do que os colírios, porque elas vão apresentar um maior tempo de contato, né, com o olho. Bom, os corticosteroides, apesar deles apresentarem, né, um efeito positivo no tratamento da uveíte, ele pode também ter efeitos colaterais, que no caso seria a supressão da epitelização corneana, e ele é contraindicado em casos de úlcera de córnea, como eu já tinha falado, que você consegue saber pelo uso da fluoresceína. Eles podem ser administrados por via tópica, subconjuntival e parenteral, ou uma combinação desses três, dependendo da severidade dos sinais clínicos. A supressão dos sinais, assim como o alívio da dor, vai estar relacionado, né, com a administração e a frequência de administração. Casos mais leves, de 3 a 4 vezes por dia, pode ser efetiva a administração. Em casos mais severos, o tratamento tópico intensivo, tipo a cada 2 horas, combinado também com a injeção subconjuntival, e uma administração parenteral pode ser necessária por causa dos sinais clínicos mais severos. O acetato de prednisolona é a droga de escolha porque ele tem uma excelente penetração intraocular, né? Pode ser usado também a dexametasona e a triamcinolona. Essa última tem um efeito intermediário, porém ela tem sido incriminada como causadora de laminite. A aplicação sistêmica de corticosteroides reserva-se, né, aos casos da uveíte severa, onde nem o tratamento tópico e nem a subconjuntival foi capaz de promover o alívio, né, do processo.
E a duração do tratamento ela deve ser prolongada por no mínimo 2 semanas após, né, a melhora clínica do paciente para evitar recidiva. Bom, o processo inflamatório ocular ele vai estar associado ao metabolismo, né, das prostaglandinas no interior do trato uveal. E os anti-inflamatórios não esteroidais, eles possuem, né, uma atividade antiprostaglandínica significativa e diminuindo, né, os riscos potenciais causados pelo uso de corticosteroides. A fenilbutazona ela pode ser mais efetiva, né, nos casos moderados e também de uso de forma profilática em baixas doses para cavalo portador de uveíte recorrente intratável. O flunixin-meglumine é a de escolha para o tratamento de casos moderados a severos e as drogas anti-inflamatórias não esteroidais, né, de uso tópico, como esse flurbiprofen, deve ser empregado em substituição aos corticoides no caso de uveíte recorrente, que tem úlcera de córnea, né, que eu não posso usar o corticoide. Os midriáticos e ciclopédicos, além de prevenir, né, a formação de sinéquia, que seria a condição, como o Yuri disse, que a íris adere, né, à córnea, pela diminuição do contato entre a íris e o cristalino, que vai ser determinado pela midríase, o efeito ciclopédico dessas drogas vai reduzir também o espasmo ciliar, que é responsável pela grande parte pela dor intraocular. E esses efeitos podem ser conseguidos, né, pelo uso da atropina de 1 a 4% a cada 1 ou 2 horas até a pupila dilatar. E uma vez dilatada, essa midríase pode ser mantida com a menor frequência de administração, né, de 6 a 12 horas. Se a midríase é pequena ou incompleta, o hidrocloridato de fenilefrina a 10% pode ser administrado simultaneamente com a atropina. E a metilescopolamina fenilefrina pode substituir os dois. O único cuidado que deve tomar com a fenilefrina é que a aplicação dela muito frequente, pode levar a úlcera de córnea. Cavalos recebendo atropina oftálmica deve ser monitorado, né, para possíveis episódios de desconforto abdominal, no caso a cólica, porque em razão de variados graus de estase intestinal. Mesmo que seja incomum, né, pode acontecer. E a midríase ela pode persistir por mais de 4 semanas após a cessação das aplicações. Então, o proprietário tem que ser informado a esse respeito. Uma vez estabelecida essa midríase, maior quantidade de luz vai chegar no fundo do olho e pode causar lesão na retina. Então, o animal tem que ficar num local com pouca iluminação e fazer o uso da venda. O tratamento com antibiótico é usado em casos onde há presença de úlcera córnea, não pode ser usado corticoide, então tem que ser olhado para o uso de antibiótico ser sozinho e não associado ao corticoide, como alguns veem assim. Em casos de uveíte septicêmica, principalmente em potros, e em animais com leptospira positivo, tem que usar um antibiótico de amplo espectro. Pode passar. A penicilina e a streptomicina. Outros métodos de terapia são com microfilaricidas, para quando a biópsia dá positivo para microfilária, aí usa ivermectina ou carbamazina, ativadores de plasminogênio tecidual para melhorar a transparência do humor aquoso, imunossupressores quando a uveíte é severa. Acabei de estar embolando no fio aqui. Usado ciclofosfamida ou clorambucil,
a vacinação para prevenção contra a leptospira e a cirurgia em casos de uveíte crônica que não tem mais tratamento, é feita uma enucleação com ou sem implante de prótese de silicone. Vou passar. O manejo dos animais que não apresentam dor não tem um manejo próprio para eles, nenhum um tratamento próprio. Eles ficam com o tratamento, mas de uma forma mais leve, para diminuir a continuar com... Como fala? Gente, esqueci a palavra. Mas deixar bem, sem incômodo, diminuir o incômodo. A probabilidade de conservação da visão, ela é relacionada à frequência de tratamento, à seriedade do tratamento, de como ele é feito. E não tem meios que possam dizer a probabilidade de uma recorrência da uveíte. Vou passar. Aqui é um caso clínico de um equino macho, manga larga, de 6 anos, que o tutor relatou que ele apresentava 90 dias uma cegueira noturna, após ele ter sido transferido para um centro de treinamento equestre, onde ele observou que nas baias e onde guardava a ração tinha muita presença de roedores. Depois que o animal apresentou a cegueira, ele optou em voltar com o animal para a propriedade dele. Foi feito... o animal apresentava epífora, equimose, opacidade bilateral, ele tinha reflexo palpebral ainda, pouco, mas tinha, e pupilar, mas não tinha mais reflexo de ameaça. Passou por... Pode passar. Não, passa. Foi feito hemograma e estava normal. A proteína sérica total estava um pouco baixa, mas não era algo que assustava ou que levava a pensar em alguma coisa relacionada a isso. E ele deu negativo para sorologia para leptospira. O animal tinha vacinação feita há 1 ano e controle de ectoparasitas e endoparasitas há 2 semanas. Foi utilizado, ele ficou internado, o tutor quis que ele ficasse internado para o tratamento seguir de forma correta. Foi usado enrofloxacina por 30 dias, Flunexin Meglumine por 5, aí após esses 5 dias continuou com o Meloxicam por 10 dias, colírio lubrificante por 20 dias e colírio antibiótico por 20 dias. Pode passar. Não existe ainda todos os estudos sobre a fisiopatologia sobre a uveíte recorrente, como acontece a progressão, por que tem casos que o paciente termina o tratamento e após um tempo volta, por que a catarata, o paciente costuma depois ter uma catarata, não tem como comprovar 100% todos os casos. E para o paciente ter uma recuperação boa, voltar a ter a funcionalidade da visão, não ficar com sequelas nessa visão, não ter alterações oculares, o tratamento tem que ser de forma agressiva e persistente para ser combatido a doença. É isso.